Sabe aquela sensação quando uma conversa muda de tom e algo dentro de você desperta? O ambiente pode estar leve. Alguém menciona uma eleição, uma decisão do governo, uma mudança de lei. Para a maioria das pessoas é só mais um assunto. Mas para você, não é. Sua atenção se ajusta. Sua mente começa a ligar pontos. Datas, discursos, padrões, consequências. Não é apenas opinião. Parece algo vivo. E talvez você já tenha percebido como os outros reagem a isso. Às vezes dizem que você é intenso demais. Ou que leva tudo muito a sério. Talvez insinuem que você se envolve além do necessário. Como se importar profundamente com os rumos da sociedade fosse um exagero. Como se prestar atenção fosse um defeito. Mas quase sempre existe algo muito mais profundo acontecendo por trás desse interesse. Quando alguém gosta muito de política, não de forma superficial, mas de verdade, raramente é só sobre política. É sobre significado, é sobre estrutura, é sobre tentar entender forças que moldam a vida de todos. Existe mais coisa aí do que as pessoas imaginam. Psicologicamente, o ser humano é programado para observar dinâmicas de poder. Nossos ancestrais sobreviviam entendendo hierarquias, alianças, ameaças e mudanças de liderança. Nosso cérebro ainda carrega essa arquitetura. Estudos em neurociência social mostram que áreas ligadas à detecção de ameaça e ao sistema de recompensa são ativadas quando acompanhamos informações políticas. Não é apenas notícia. Para o sistema nervoso, pode parecer monitoramento da estabilidade do grupo. E para algumas pessoas, esse sistema é ainda mais sensível. Se você se sente naturalmente atraído por política, talvez seu cérebro seja altamente responsivo a padrões de influência e transformação. Você pode ter uma necessidade forte de entender sistemas, como decisões se espalham, como narrativas moldam comportamentos, como a autoridade funciona. Isso não é curiosidade aleatória. É reconhecimento de padrões misturado com investimento emocional. E muitas vezes isso se conecta à sua história. Muita gente que se envolve profundamente com política cresceu em ambientes onde decisões externas tinham impacto real. Talvez você tenha vivido instabilidade financeira. Talvez tenha presenciado injustiças, desigualdades, corrupção ou mudanças bruscas. Talvez tenha crescido em um ambiente onde regras pareciam imprevisíveis. Quando a imprevisibilidade faz parte da formação, o sistema nervoso se adapta. Ele aprende a antecipar movimentos, a tentar entender o que vem antes que aconteça. Política, no fundo, é o estudo de decisões em grande escala. Para um sistema nervoso vigilante, isso vira um mapa, uma forma de reduzir incertezas, entendendo as forças em jogo. Pode até trazer uma sensação de estabilidade, mesmo quando as notícias são caóticas. Também existe a questão da identidade. O envolvimento político ajuda a organizar valores. Responde perguntas silenciosas como: no que eu acredito? Onde eu me encaixo? Quem enxerga o mundo de forma parecida comigo? Somos profundamente sociais. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que o sentimento de pertencimento ativa circuitos de recompensa semelhantes aos de vínculos pessoais próximos. Compartilhar uma visão de mundo pode gerar sensação de segurança. Isso não significa manipulação, significa humanidade. E isso não torna ninguém melhor ou pior do que quem evita política completamente. Alguns sistemas nervosos lidam com a incerteza, focando no que é imediato e pessoal. Outros ampliam o foco para o coletivo e o global. Nenhuma dessas formas é superior. São apenas adaptações diferentes. O que raramente é falado é o paradoxo. A mesma sensibilidade que faz alguém se interessar profundamente por política pode também gerar desgaste emocional. Quando você se importa com sistemas, você sente o peso deles. Não é só análise, é absorção, indignação, medo, esperança, frustração. O sistema nervoso nem sempre diferencia a ameaça pessoal de instabilidade social. Com o tempo, isso pode virar uma tensão constante, quase imperceptível. Existe um custo silencioso em se importar com tudo, mas também existe uma força silenciosa. Pessoas que gostam muito de política costumam ter alta empatia cognitiva, a capacidade de entender perspectivas complexas, até mesmo aquelas com as quais discordam. Tendem a pensar em camadas, avaliam consequências a longo prazo, percebem incoerências, detectam narrativas frágeis. Essa profundidade pode fazer conversas superficiais parecerem vazias, pode gerar uma sensação de deslocamento. Não porque você seja superior, mas porque sua mente opera com uma intensidade diferente. Também vale observar como a política pode funcionar como um recipiente para emoções pessoais. A raiva diante de uma decisão pode tocar em memórias antigas de não ser ouvido. A paixão por justiça pode se conectar a momentos em que você se sentiu injustiçado. O medo sobre o futuro pode ecoar experiências anteriores de instabilidade. O cérebro é associativo. Ele mistura presente e passado sem que a gente perceba. Isso não invalida suas convicções.
Apenas explica por que elas podem ser tão carregadas. Existe ainda algo sutil? Acompanhar política de perto pode criar uma sensação de controle. Se eu entender o suficiente, se eu analisar o bastante, talvez eu esteja preparado. Para um sistema nervoso moldado pela imprevisibilidade, preparação é sinônimo de segurança. Mas, no fundo, não era controle que você buscava. Era segurança. Quando você olha por esse ângulo, o interesse por política deixa de ser um rótulo e vira uma história. A história de alguém que aprendeu cedo que prestar atenção importa. De alguém que sente responsabilidade em um mundo instável. De alguém cuja mente busca coerência em meio ao caos. Não há nada de errado nisso. Só se torna pesado quando toda a sua estabilidade depende de resultados que você não pode controlar. Quando cada manchete parece pessoal. Quando cada mudança soa como ameaça direta. E mesmo assim, não é defeito. É um sistema nervoso tentando proteger você da melhor forma que aprendeu. Você não está quebrado por se importar profundamente com os rumos do mundo. Não é exagerado por sentir isso no corpo. Não é ingênuo por ter esperança. Nem pessimista por desconfiar. Cada pessoa encontra âncoras diferentes. Alguns se ancoram na família, outros na rotina, outros na espiritualidade, outros nas ideias e nas estruturas sociais. Tudo isso é humano. E se isso fez sentido para você, talvez não seja apenas sobre política, talvez seja sobre como sua mente aprendeu a buscar segurança, significado e pertencimento em um mundo complexo. E existem outras partes suas que também seguem essa mesma lógica silenciosa.